Irmãos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus com o intuito de meditar nela, nós iremos mais uma vez ao Senhor em oração, rogando a Deus pela igreja, rogando ao Senhor por nós, rogando a Deus que Ele possa nos guiar, que Ele possa santificar esta igreja e que nós, servos de Deus, nesta igreja possamos ser encontrados pelo Senhor fiéis. Vamos então baixar nossas cabeças mais uma vez, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor, rogando a sua graça sobre o seu povo, sobre a igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor em oração, mais uma vez, ó Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, conscientes que nós não estamos diante do Senhor por causa dos nossos méritos, por causa dos nossos merecimentos, por causa daquilo que nós conquistamos, mas nós estamos diante do Senhor porque aquilo que nós lemos nessa noite é verdade. O escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado na cruz. E por isso nós estamos diante do Senhor. Por isso nós podemos nos apresentar diante do Senhor e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Colocar a vida desta igreja, colocar, Senhor Deus, a vida das nossas famílias, começando das nossas crianças, mas também passando pelos pais, pelas mães, pelos filhos, ó Deus, pelo mais jovem até aquele mais velho. Te pedindo, ó Deus, que o Senhor possa a cada dia nos guardar do maligno, nos guardar de cair em tentações, que o Senhor Deus possa nos santificar para que nós sejamos encontrados pelo Senhor fiéis. Que o Senhor possa nos guardar, ó Deus, para que nós não venhamos a avaliar o mundo, avaliar as pessoas de acordo com o mundo. Que nós não venhamos, ó Deus, a julgar as pessoas de acordo com o mundo. Ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia que a fidelidade é mais importante do que o sucesso aos olhos do mundo. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, que o que o Senhor requer dos teus servos e desta igreja é a fidelidade ao Evangelho, é a fidelidade à missão que o Senhor nos deu. Que o Senhor Deus possa nos santificar, nos livrar do mal e nos guiar pelo caminho de santificação. Que o Senhor possa visitar os irmãos que nesta noite não estão presentes aqui conosco, especialmente aqueles que estão enfermos, que têm limitações físicas. Pedimos que o Senhor possa trazer conforto e consolo e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser ministrada a eles de outras formas, uma vez que eles não podem estar aqui no culto conosco. Te pedimos pela vida de toda a Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez nessa noite, desta vez na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós iremos continuar as exposições nessa carta e nessa noite nós iremos abrir no capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós iremos fazer a leitura dos primeiros versículos do capítulo, do versículo 1 até o versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor.
Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Mais uma vez ao Senhor em oração, rogando a sua graça agora que a palavra foi lida, certamente para a nossa edificação. Oremos. Senhor Deus, capacita-nos a compreender tua palavra. Como nós ouvimos hoje, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu me lembro que com cerca mais ou menos de 12 anos de idade, os irmãos me colocaram para pregar no aniversário dos adolescentes na igreja. Isso é um erro completo, viu, irmãos? Eu não estou aqui defendendo, não. Criança não deveria pregar, né? Mas, enfim, me colocaram para pregar nesse aniversário. A igreja estava cheia, né? De crianças, adolescentes e adultos. E eu preguei. E uma das coisas que eu falei na pregação, eu não me lembro de muita coisa do que eu falei, mas uma das coisas que eu falei foi sobre julgamento. Que nós não deveríamos julgar, né, as pessoas simplesmente pela aparência, assim por diante. E eu me lembro que depois terminou o culto, teve lá o bolo, né, refrigerante, e a gente foi para casa. E eu me lembro que caminhava eu, minha mãe e meu irmão para casa, e passou uma pessoa, e eu não me lembro exatamente o que eu disse, o que eu falei, mas eu me lembro que eu fiz um julgamento dessa pessoa. E aí meu irmão virou para mim e disse, mas você não acabou de dizer que não deveria julgar as pessoas? É isso que dá, né, irmãos, colocar alguma criança para pregar, não é? Mas, além disso, além de aprender que nós não deveríamos colocar crianças para pregar, essa situação nos mostra como o nosso coração tem uma tendência inevitável a fazer julgamentos. Mesmo quando nós falamos e ensinamos que nós não deveríamos julgar, o nosso coração contém em si um desejo, uma tendência a julgar, e não julgar segundo os padrões de Deus, segundo os princípios da palavra, mas julgar especialmente segundo os nossos padrões, segundo os padrões do mundo, padrões que não são aceitos por Deus e que não serão utilizados por Deus no grande dia do juízo, quando Ele sim, com todo o direito, julgará todos os homens, não só pelos seus atos externos, mas até mesmo pelas intenções dos seus corações. Paulo, irmãos, vai nos ensinar um pouco sobre julgamentos e Paulo vai nos falar especialmente sobre o julgamento no contexto da igreja e no contexto da liderança da igreja, no contexto dos ministros, dos obreiros de Deus, daqueles que lideram a igreja na pregação da palavra, na pregação do evangelho. Como nós temos visto ao longo das últimas semanas, esse contexto da carta de Paulo aos Coríntios é um contexto bem problemático. A igreja de Corinto era uma igreja difícil, era uma igreja problemática. E nós temos visto desde o início da carta, desde o primeiro capítulo, que Paulo tem se dedicado com muita ênfase a tratar um grande problema da igreja, que era o problema das divisões. Nesse capítulo 3, o capítulo anterior ao 4, Paulo se dedicou especialmente novamente a esse assunto. Paulo começou novamente a lembrar a esses irmãos como aquelas divisões revelavam a carnalidade e a imaturidade daquela igreja. A verdade, irmãos, é que aquelas divisões revelavam que aquela igreja, aqueles irmãos estavam com o foco direcionado para o lugar errado. Ao invés de colocarem o seu foco em Deus, o foco daquela igreja e daqueles irmãos estava nos homens. As brigas, as divisões, os problemas naquela igreja tinham como seu foco, seu fundamento a imaturidade. Quando as pessoas julgavam os seus líderes, julgavam os seus pastores de acordo com os seus próprios critérios, e a partir dos critérios deles, os critérios dos homens, eles então escolhiam seu pastor preferido, e então aquele que era de Paulo, ele não ouvia Apolo, e aquele que era de Apolo não ouvia Paulo, e assim por diante. O apóstolo então, no fim do capítulo 3, ele mais uma vez mostrou como a sabedoria do mundo, ela é loucura diante do evangelho de Deus. E a razão para isso é porque o critério que esses irmãos de Corinto estavam utilizando para escolher os seus pastores preferidos era justamente a sabedoria do mundo. Eles não estavam julgando os pastores de acordo com a fidelidade deles, como nós veremos,
Eles estavam julgando os obreiros, os ministros, os pastores, de acordo com os seus próprios critérios. Em outras palavras, de acordo com o sucesso deles, de acordo com a eloquência deles, com o conhecimento deles, com as habilidades deles e assim por diante. O que nós veremos então no capítulo 4 é Paulo novamente trazendo o foco para os ministros, para os obreiros, para os pastores e presbíteros que serviram naquela igreja de Corinto. E o seu propósito, irmãos, é nos ensinar como os ministros de Deus, os obreiros de Deus, são responsáveis diante dele, porque somente dele, somente de Deus, eles receberão a recompensa. É lógico, irmãos, que aquilo que nós falaremos aqui não tratará apenas dos obreiros, dos pastores, dos presbíteros. Ele se aplica de modo geral para toda a igreja. Mas essa é a ênfase de Paulo. Esse é o propósito de Paulo aqui. E certamente será o nosso propósito nessa noite. Em resumo, o que nós aprenderemos nessa noite é que os ministros de Cristo, os obreiros de Cristo, são responsáveis diante de Deus e receberão de Deus a sua recompensa. Os ministros de Cristo são responsáveis diante de Deus e receberão de Deus a sua recompensa. Nós veremos isso em alguns momentos. O primeiro deles, nós veremos que os ministros devem de fato ser encontrados fiéis. Os ministros são chamados por Deus para serem fiéis e eles devem ser encontrados assim. Vamos novamente ao texto, 1 Coríntios capítulo 4, e nós vamos ler novamente os versículos 1 e 2, onde Paulo nos diz assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Paulo, irmão, está nos ensinando aqui, ou voltando à igreja de Corinto a olhar aqui, é que o mais importante, o reconhecimento mais importante que os ministros de Deus, que os obreiros de Deus deveriam ter, eram a sua fidelidade como ministros de Cristo e como encarregados de Deus, do Evangelho de Deus. E como nós lembramos aqui, irmãos, há pouco, o contexto dessa exortação é muito importante. A igreja de Corinto estava julgando os seus ministros, estava julgando os seus obreiros, estava julgando os seus pastores com critérios humanos. Quem prega melhor, quem fala melhor, quem tem mais sucesso, quem é mais eloquente, quem é mais respeitado, quem é mais sábio segundo o mundo. E Paulo, então, começa a tratar de uma questão muito clara, a missão, o propósito do ministro de Deus. E Paulo vai nos dizer que o propósito desses ministros, desses obreiros, é serem encontrados fiéis. E aqui, irmãos, Paulo ele faz isso por duas razões. E aqui o apóstolo tenta evitar dois problemas, dois males. Primeiro, é o perigo de exagerar o valor dos obreiros, dos ministros. E Paulo então faz questão de dizer, olha, os ministros de Deus, os obreiros de Deus são justamente isso, encarregados de Deus, ministros de Deus, servos de Deus. E isso servia, irmãos, para que aquela igreja compreendesse que não havia razão alguma para eles se dividirem em torno dos ministros, em torno dos pastores que ali passaram. Eles não eram nada mais do que servos de Deus. Todos eles eram servos do mesmo Deus e não havia razão alguma para eles se dividirem em torno desses ministros. Mas um outro problema, irmãos, que poderia acontecer na igreja e que Paulo estava fazendo advertência contra, era o perigo de desvalorizar o trabalho desses homens. A igreja também pode desvalorizar o trabalho dos seus ministros, assim como ela também pode exagerar. E Paulo faz questão de colocar um equilíbrio aqui muito evidente. Paulo está nos lembrando, eles não são nada mais do que servos de Deus, do que cooperadores de Deus, mas lembrem-se disso, eles são servos de Deus, eles são cooperadores de Deus. Por isso nós não devemos exagerar o valor deles, como se eles fossem mais valiosos do que o próprio Deus, do qual eles são servos. Nem tampouco nós devemos diminuir o seu valor, como se eles fossem apenas mais um empregado, mais um servo que nós encontramos nesse mundo. Eles são servos de Deus. É interessante que os pastores, presbíteros, os obreiros aqui são chamados de ministros, não é? E embora essa palavra no nosso contexto tenha ganhado muita pompa, né? Ministro e assim por diante,
Essa palavra simplesmente significa servo, auxiliar, assistente. Ou seja, essa palavra não tem a pompa que nós temos no nosso dia, especialmente no judiciário e assim por diante. A palavra ministro significa simplesmente servo, alguém que é assistente, alguém que auxilia, alguém que serve a alguém maior. Nesse caso, os pastores, os obreiros são ministros de Deus, são servos de Deus, são assistentes de Deus, encarregados do ministério da palavra. Esse é o propósito, irmão, do obreiro, esse é o propósito do pastor, esse é o propósito do presbítero, do missionário, é servir como servo assistente do Senhor Jesus Cristo. E nesse trabalho, o versículo 1 vai nos dizer, eles são encarregados dos mistérios de Deus. E essa palavra, né, encarregado, significa mordomo, administrador, alguém que é um gerente. Essa é a ideia muito clara. Por exemplo, essa palavra vai acontecer muitas vezes na parábola do Evangelho de Lucas, onde Jesus Cristo fala do administrador dos talentos. Em outras palavras, o que nós somos lembrados aqui é que os obreiros de Deus, os servos de Deus, são administradores, gerentes, mordomos da palavra de Deus, são ministros do Evangelho. É interessante que o texto nos diz que eles são encarregados dos mistérios de Deus. E nós já vimos, né, irmãos, especialmente no capítulo 2, que os mistérios de Deus nada mais são do que o próprio Evangelho, a própria verdade de Cristo que viveu, morreu e ressuscitou por nós. Em outras palavras, o trabalho do pastor, do missionário, do obreiro é não outro senão ser um administrador do Evangelho, da palavra de Cristo, da palavra de Deus. É ele que deve administrar através da pregação, do ensino, do aconselhamento, a mensagem da cruz, a sabedoria de Deus. Esse é o grande tesouro que o pastor, o presbítero, os obreiros, os missionários guardam nas suas mãos. O tesouro da mensagem da cruz, o poder e a sabedoria de Deus. Como ministros do Evangelho, então, nós percebemos que esses homens não possuem a liberdade na pregação e no ensino da igreja. Eles não foram chamados para pregarem o que quiserem, eles não foram chamados para ensinarem o que desejarem, eles foram chamados para serem encarregados dos mistérios de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esses homens não têm o direito de fazer o que querem com a igreja, eles não têm o direito de pregar o que quiserem, eles não têm o direito de ensinarem o que quiserem, eles são chamados para ensinar somente a mensagem da cruz, a palavra de Cristo. Ou seja, os pastores, os obreiros, os missionários não são chamados para serem inovadores. Eles não são chamados para serem criativos. São chamados para pregarem a mesma mensagem, a mensagem que é o poder de Deus, a mensagem que é a sabedoria de Deus. Eles são chamados para pregar, mas não são livres para pregar o que quiserem. Pelo contrário, eles estão presos à mensagem da cruz. Eles estão presos aos mistérios de Deus. Eles estão presos à missão de serem, de fato, mordomos de Deus, mordomos do Evangelho. E por isso, irmãos, a igreja deve estar atenta àquilo que os pastores, presbíteros, obreiros, missionários pregam. Como nós veremos, Paulo vai falar a respeito de um julgamento que é errado, que é equivocado. Mas Paulo não nos diz que os ministros não devem ser julgados. Pelo contrário, Paulo vai nos dizer, no final do versículo 2, que esses homens devem ser encontrados fiéis. Ou seja, a igreja deve observar aquele ministro que é fiel ou infiel. Só que a questão é que a igreja ela tem uma limitação na sua avaliação. O que a igreja consegue avaliar são os atos externos de alguém. Nesse sentido, nós, irmãos, como igreja de Cristo, somos chamados a observar se os nossos ministros estão sendo fiéis como encarregados dos mistérios de Deus. A igreja frequentemente deve discernir o que era o evangelho verdadeiro do falso evangelho. A igreja deve, de fato, desejar que a palavra de Deus seja pregada e ensinada pelos seus ministros. Ela deve orar por isso. Ela deve se envolver nisso. E nesse sentido, nós devemos colocar em nossas orações. Quantas vezes nós oramos para que
o sermão do domingo seja fielmente pregado. Quantas vezes nós oramos para que o conselho da nossa igreja permaneça fiel na pregação? Quantas vezes nós oramos pelos missionários espalhados pelo mundo para que eles sejam firmes na pregação da palavra, mesmo quando forem desafiados pela perseguição? Como igreja, irmãos, nós devemos orar para que os nossos ministros permaneçam fiéis. Nós devemos orar para que eles permaneçam fiéis como encarregados do Evangelho de Deus. Nesse sentido, irmãos, os ministros também devem se lembrar, aqueles que servem como ministros de Deus, devem se lembrar das suas responsabilidades diante do Senhor. E é isso o que Deus requer deles, que eles sejam fiéis. Que eles sejam fiéis administradores do Evangelho de Deus, fiéis ministros do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós percebemos que esses líderes, esses obreiros, esses servos de Deus, eles não são chamados para agradar os irmãos. Eles não são chamados para atenderem às reivindicações particulares ou até mesmo de grupos da igreja. Pelo contrário, Paulo vai justamente se colocar contra algumas das ideias e propostas da igreja de Corinto. Porque o chamado de Paulo, assim como o chamado dos demais servos de Deus, é serem encontrados fiéis. Eles são responsáveis diante de Deus e devem cumprir a tarefa conforme foi dada. O que uma igreja, irmãos, deveria buscar nos seus pastores, nos seus ministros, nos seus servos, é que eles fossem fiéis. E muitas vezes, irmãos, não é isso que nós procuramos. Muitas vezes nós procuramos o pastor que faz mais sucesso, o ministro que faz mais sucesso, o missionário que faz mais sucesso, aquele que tem a igreja maior, aquele que tem a igreja crescendo. E nós esquecemos que o critério da avaliação que nós deveríamos ter quando avaliamos ministérios, pastores, presbíteros, é a fidelidade desses homens ao chamado de Deus. Nesse sentido, nós, como ministros de Deus, como ministros de Cristo, nós deveríamos lembrar que nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos. Nós não fomos chamados para pastorearmos grandes igrejas, para sermos renomados, para termos popularidade nas redes sociais, ou coisas nesse sentido. Esse não é o nosso chamado. Essas coisas podem acontecer. Deus pode nos colocar numa igreja grande, Deus pode nos dar uma rede social prolífera, mas isso não é o critério de avaliação de Deus. O critério de avaliação de Deus é fidelidade. Como nós vamos ver mais adiante, no dia em que o Senhor julgar os nossos corações, Ele não vai julgar o pastor pela quantidade de membros da igreja. Ele não vai julgar o pastor por quantas almas foram convertidas pela sua pregação. Ele não vai julgar o pastor pelo número de seguidores nas redes sociais. Ele julgará o pastor pela sua fidelidade aos mistérios de Deus, ao Evangelho de Deus. Se ele foi fiel à igreja de Cristo Jesus, se ele foi fiel ao próprio Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a igreja não deveria exigir sucesso financeiro e numérico dos seus líderes, mas sim fidelidade. A igreja não deveria exigir dos seus pastores metas de crescimento e assim por diante. E talvez, e essa não é a nossa realidade, graças a Deus, mas infelizmente, irmãos, existem igrejas que têm metas de crescimento e metas de arrecadação. E quando os seus pastores não cumprem essas metas, eles recebem advertências e até punições. Graças a Deus, essa não é a nossa realidade. Mas nós devemos constantemente lembrar, para que isso não se torne a nossa realidade, que nós deveríamos avaliar os nossos pastores, presbíteros, nossos obreiros, não pelo seu sucesso, mas sim pela sua fidelidade. Mais do que desempenho, irmãos, nós devemos buscar fidelidade no serviço a Cristo Jesus. E é interessante porque muitas vezes nós e muitos outros imaginam que os melhores pastores, eles estão nas maiores igrejas. Os pastores mais qualificados estão nas capitais e assim por diante. Irmãos, isso não é uma verdade diante do julgamento de Deus. O que Deus procura nos seus servos é que eles sejam fiéis, independentemente do número de membros ou da arrecadação da igreja.
Irmãos, certamente é muitas vezes mais fácil pastorear uma igreja de 1000 membros, onde você recebe muito bem, onde você tem uma equipe pastoral imensa e você só vai na igreja aos domingos ou para resolver uma coisa aqui ou outra, do que você pastorear um grupo de 30 pessoas no interior ou numa cidade ou numa zona periférica da cidade, ganhando um mínimo para sobreviver e tendo que estar ali todos os dias com pessoas difíceis. Mas o ministério pastoral não é fácil. Ele não deveria ser julgado pelo número de conversões, pelo crescimento numérico da igreja ou até mesmo pelo crescimento financeiro da igreja. O ministério pastoral, assim como o trabalho dos obreiros, dos servos de Deus, deveriam ser julgados pela fidelidade. O quanto nós estamos dispostos a sermos fiéis na pregação da palavra, no ensino da palavra, na visitação, no aconselhamento, para que o evangelho de Cristo seja entregue nos corações de todos aqueles a quem Deus nos deu. Os ministros de Cristo são chamados para serem encontrados fiéis. Em segundo lugar, o que nós vamos ver a partir do versículo 3 é que esses ministros, irmãos, eles serão julgados pelo Senhor e eles receberão do Senhor a sua recompensa. Veja novamente comigo os versículos 3 e 4 e observe que diante da responsabilidade desses ministros, o que Paulo ensina agora à igreja é que só existe um juiz para esses servos, é o próprio Senhor. Versículo 3 diz assim: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Veja, irmãos, que Paulo afirma que para ele não havia relevância alguma no julgamento dos homens. E é interessante aqui, irmãos, porque nós devemos olhar novamente para o contexto para entender muito bem o que Paulo está falando aqui. Porque quando nós lemos o que Paulo fala na primeira leitura, parece que Paulo está dizendo: olha, eu não estou nem aí para a opinião dos outros, eu vivo a minha vida, eu não devo a ninguém, então eu não me importo com a opinião dos outros sobre mim e tudo mais. E essa não é a verdade, pelo contrário. Em algumas outras cartas, por exemplo, o apóstolo Paulo ele dá satisfações às igrejas. E isso demonstra que ele de fato se importa com o que a igreja pensa dele, não só com o que Deus pensa sobre ele. Mas o que nós devemos entender aqui e lembrar é que Paulo está criticando o julgamento da igreja de Corinto. E mais uma vez, como essa igreja julgava o apóstolo Paulo e seus demais ministros? Essa igreja julgava de acordo com critérios humanos, de acordo com a valorização do sucesso deles, de acordo com a valorização da eloquência dele, da capacidade deles e assim por diante. E é por isso que Paulo está dizendo aqui: olha, eu não me importo com o julgamento de vocês. Porque Paulo está dizendo: olha, vocês estão me avaliando aí, vocês estão me comparando com Apolo, vocês estão me comparando com Pedro, vocês estão comparando para ver quem é melhor, quem é maior, quem é menor. Mas eu não me importo com o julgamento de vocês. Eu não me importo que vocês me comparem com Apolo. Eu não me importo que vocês me comparem com Pedro ou com qualquer outro. Eu não me importo que vocês não achem que eu falo bem. Eu não me importo que vocês não me achem um bom pastor. Na verdade, eu não me importo com o julgamento de homem algum. Porque quem me julga, como ele diz no versículo 4, é o Senhor. Paulo fala, irmãos, todas essas coisas através de uma convicção. Como servo de Deus, Paulo seria julgado somente por Deus. Paulo não estava debaixo do julgamento de homens ou até mesmo de tribunais humanos. Veja, no versículo 4, inclusive, ele vai dizer que nem a sua própria consciência poderia julgá-lo. E veja, Paulo ele admite no versículo 4, eu não tenho nada que me acuse na consciência, mas eu tenho plena certeza que a minha consciência não é capaz de me julgar, porque quem me julga é o Senhor, quem me justifica é o Senhor. Paulo tinha plena certeza de que os homens não eram capazes de julgá-lo, e nem mesmo ele mesmo era capaz de se julgar, nem mesmo a sua própria consciência era capaz de julgar a si mesmo, mas somente Deus poderia julgar. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que ao Senhor pertence o direito de julgar o coração de Paulo e dos demais servos. E aqui, irmãos, mais uma vez, é necessário esclarecer que Paulo não está dizendo
que pastores e presbíteros jamais devem ser avaliados, jamais devem ser criticados, jamais devem ser julgados de acordo com a sua fidelidade. O grande problema aqui, mais uma vez, é o tipo de avaliação que a igreja estava fazendo. Uma avaliação externa, sem levar em consideração a fidelidade do coração, uma avaliação mundana que comparava pastores com filósofos, com grandes oradores e assim por diante. Na carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, ele mesmo criticou o apóstolo Pedro. Os irmãos vão lembrar disso. Ele criticou uma atitude do apóstolo Pedro. Inclusive, na segunda carta aos Coríntios, Paulo chamou alguns de falsos obreiros, falsos apóstolos. Ou seja, o apóstolo Paulo ele fazia sim julgamentos a respeito da fidelidade dos servos de Deus. Ele olhava e dizia, esse servo não está sendo fiel porque ele não está pregando a verdade ou não está se comportando de acordo com a verdade. Mais uma vez, a igreja deve estar atenta para ouvir a pregação e o testemunho dos seus obreiros, para ver se de fato eles estão sendo fiéis a Deus. A igreja não deve se omitir nisso. Mas a grande questão é que a igreja estava avaliando e julgando os falsos ministros, e julgando os ministros de acordo com os falsos critérios do mundo. A igreja, irmãos, não estava avaliando o conteúdo da pregação, a igreja não estava avaliando a fidelidade no ensino, nos aconselhamentos dos ministros, no amor deles pela igreja e pela obra. Tanto Paulo como Apolo, eles serviram a Deus muito bem. E nós lembramos disso, né? A igreja não está comparando um bom pastor com um mau pastor. Pelo contrário, Paulo faz questão de dizer que Pedro era um homem grande de Deus. Além disso, o próprio Paulo era, o Apolo também era. Ou seja, nós tínhamos 3 bons pastores, 3 pastores fiéis. Mas mesmo assim, a igreja fazia diferença entre eles. E essa é a crítica de Paulo. Paulo está dizendo, irmãos, vocês não estão me julgando pela minha fidelidade ao Evangelho. Vocês estão me julgando de acordo com o critério de vocês. E é por causa disso que eu não estou preocupado com o julgamento de vocês. O julgamento de vocês não me interessa. É por isso que Paulo afirma que ele não se importava com o julgamento dos homens, porque somente Deus conhecia o seu coração e poderia investigar o seu íntimo para entender as suas intenções e assim por diante. O que nós, irmãos, como igreja, podemos e devemos fazer é avaliar os nossos pastores e presbíteros de acordo com a sua fidelidade ao Evangelho, no ensino, na pregação, no envolvimento com a igreja. Porém, nós jamais podemos fazer um julgamento completo deles, porque nós não conhecemos suas intenções, o seu coração e assim por diante. É possível, irmãos, que a gente olhe para um grande pastor de Deus e louve ele pelas grandes coisas que ele tem feito, pela igreja grande que ele tem, assim por diante, e nosso julgamento esteja errado, porque nós não conhecemos o seu coração e as suas intenções. Mas é possível também que em nosso coração a gente despreze um servo de Deus. Afinal de contas, ele não é tão conhecido assim, ele não é tão eloquente assim, ele não pastoreia uma igreja tão grande assim. Mas Deus, que sonda os corações, sabe de fato o louvor que aquele servo merece. Nós não sabemos o que motiva o trabalho dos pastores, dos obreiros, dos presbíteros em seu íntimo. É somente o coração que sabe. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que nem ele mesmo era capaz de julgar a si mesmo, pois somente o Senhor era capaz de julgá-lo. Como ele vai nos mostrar no versículo 5 agora, haverá um dia em que Deus então tornará claro as intenções dos corações dos seus servos. Veja o versículo 5 que nos diz: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sim, irmãos, virá um dia onde Deus irá julgar o mundo. Virá um dia onde o Senhor irá julgar os seus servos. E nesse dia, finalmente, Ele vai trazer à luz até mesmo as intenções do coração. Deus irá nos julgar completamente, não só pelas palavras que falamos, os nossos gestos, mas também por aquilo que está em nosso coração. Ele julgará nossas intenções.
Ele julgará os nossos desejos, os nossos propósitos. E nesse dia, então, será revelado os desígnios do nosso coração. E cada um receberá louvor da parte de Deus de acordo com aquilo que é devido. Enquanto esse dia não chega, irmãos, Paulo nos ensina, nós não devemos julgar antes do tempo. Porque nós não temos acesso à verdade completa. Nós não somos capazes de conhecer os desejos, os propósitos dos homens. Nós não temos condições de julgar os servos de Deus que pregam o evangelho como Deus faz. Nas palavras de Thomas Schreiner, ele vai dizer: o que está oculto na vida dos outros será exposto pela luz do Senhor no último dia. Os seres humanos não podem julgar as motivações do coração, pois não conseguimos discernir as motivações dos outros, nem sondar as profundezas do nosso próprio coração. E ouvir isso, irmãos, vai de encontro ao desejo íntimo do nosso coração. O desejo íntimo do nosso coração é julgar, é fazer julgamentos, especialmente estabelecer os nossos critérios como os critérios dignos de serem honrados. E nós então julgamos o nosso irmão, julgamos a igreja, julgamos presbíteros, julgamos pastores, julgamos missionários, julgamos obreiros. E ao fazer essas coisas, nós nos esquecemos que há apenas um único Deus que é capaz de sondar o coração, que é capaz de avaliar as motivações de maneira correta, precisa, de forma perfeita. Ao comparar, avaliar e até julgar pastores fiéis, irmãos, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Somente Deus pode julgar os seus servos. O nosso julgamento é limitado e parcial. E mais uma vez, nós não estamos falando de um julgamento exterior do conteúdo da pregação, da fidelidade desses homens, mas nós estamos falando de um julgamento completo do ministério deles. Um julgamento que evidentemente não pode ser feito perfeitamente por nós. Nós somos propensos a julgar, de acordo com nossas convicções e opiniões pessoais. E o resultado disso são elogios e críticas parciais, limitadas, que não levam em consideração o verdadeiro chamado de Deus e o coração daqueles que foram chamados para servir a Deus. E diante dessa realidade, irmãos, nós devemos ser lembrados que como igreja nós não somos chamados para ocupar o papel de Deus. Paulo nos ensina que naquele dia, no dia final, o Senhor irá julgar os seus ministros e cada um receberá o louvor da parte de Deus. E nesse sentido, irmãos, nós devemos lembrar que a recompensa do nosso ministério, do nosso trabalho, vem do Senhor. Pastores e presbíteros não devem esperar sua recompensa da igreja. Não devem esperar que a sua recompensa sejam elogios, recompensas vindas da própria igreja, do povo de Deus ou de qualquer outra pessoa. Ele deve entender que os elogios da igreja não necessariamente são os elogios de Deus. E o que importa é o louvor de Deus e não o louvor da igreja, o louvor dos homens. Nesse sentido, nós, ministros de Cristo, devemos aprender a não valorizar tanto as opiniões das pessoas em relação ao nosso ministério. Isso pode parecer duro, mas é uma exortação necessária. Porque há uma tendência do nosso coração tanto de valorizar os elogios como de valorizar as críticas ao ministério, ao nosso trabalho. E quando nós valorizamos, por exemplo, o elogio, nós caímos na tentação de nos apegarmos tanto a esses elogios que nós achamos que de fato nós estamos sendo fiéis. Afinal de contas, a igreja está elogiando, as pessoas estão elogiando, as pregações, os estudos, o trabalho, a igreja está crescendo, então os louvores são feitos, os elogios são feitos, e nós acreditamos que esse é um sinal da nossa fidelidade, mas Deus nos adverte, Ele irá julgar as intenções do nosso coração. E não vão ser os elogios dos homens que serão levados em consideração, mas sim os critérios de Deus. Mas também, irmãos, é igualmente tentador guiar o nosso ministério de acordo com as críticas. Nós podemos, então, ao sermos criticados, ao sermos avaliados negativamente, achar que essas críticas são aquilo que de fato definem o nosso ministério. E sim, nós podemos, por causa de pecados, de erros, de equívocos, ser merecedores de críticas. Mas também é verdade que nós podemos receber críticas injustas,
porque a intenção do nosso coração não era a que as pessoas julgam que fossem. Nesse sentido, nós temos a esperança de que o Senhor irá julgar retamente segundo as intenções do nosso coração. As pessoas são injustas, tanto para elogiar quanto para criticar. E por isso nós devemos ter em mente que há somente um Deus verdadeiro, justo, que irá julgar os seus servos de acordo com a justiça e não de acordo com a nossa parcialidade e as nossas limitações. Por isso, como servos de Deus, nós devemos aprender, primeiro, que nós não devemos ser tão julgadores como nós tendemos a ser. Nós devemos entregar o nosso julgamento ao Senhor. Ele, no seu tempo, irá revelar as motivações, os desígnios do coração. Mas também nós devemos aprender que nós somos chamados para sermos fiéis. Um pastor, ele pode ser muito elogiado pela igreja, muito elogiado pelo seu ministério e ainda assim não ser fiel. Da mesma maneira, um pastor pode ser duramente criticado e ainda assim ser encontrado fiel diante de Deus. Nós estamos diante de um próprio exemplo aqui, nós estamos diante do exemplo do apóstolo Paulo. Certamente, o apóstolo Paulo não seria eleito ou não seria muito elogiado na igreja de Corinto. Mas certamente Paulo era um obreiro fiel. Quando nós pensamos, por exemplo, no povo de Deus no deserto, nós poderíamos facilmente entender que em diversos momentos o povo de Deus queria expulsar Moisés, porque Moisés não era o pastor que eles queriam. Mas nós sabemos que Moisés foi fiel. Em outras palavras, irmãos, nós não deveríamos valorizar as opiniões em relação ao nosso serviço a Deus, tanto quanto muitas vezes nós valorizamos. Isso quer dizer que a opinião das pessoas não importam? Não, nós não deveríamos pensar dessa forma. A opinião dos nossos irmãos importa, sim. Nós devemos ser abertos a conselhos, a elogios, a críticas, mas entendendo que não é isso que atribui ou diminui o valor do nosso trabalho, do nosso serviço ao Senhor, do nosso ministério ao Senhor. No fim das contas, irmãos, nós somos servos de Deus e não da igreja. No fim das contas, nós somos servos de Deus e não de homens. E o nosso desejo é ser fiel a Deus e não a homens. Sinto lhe dizer, pastores irão desagradar você, presbíteros irão desagradar você. Eles não são perfeitos, eles vão tomar decisões certas, outras erradas, eles vão fazer o que você quer, outras vezes vão fazer o que você não quer. Mas lembre-se, ao avaliar seu pastor, que ele é um servo de Deus, não seu. Ele é um servo de Deus e não da igreja. Lembre-se também que você, como pastor e como servo de Deus, você vai cometer erros. Você precisa ouvir as orientações, as críticas, com o coração humilde. Mas você deve entender que nem as críticas, nem os elogios são a representação do valor do seu trabalho. Haverá um dia onde o Senhor então se manifestará para julgar todas as coisas, e nesse dia Ele vai revelar as intenções do coração, inclusive as intenções do seu coração. E nesse dia, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Por isso, trabalhe, se esforce, não para receber louvores hoje, mas para que naquele grande dia você receba o louvor do Senhor. Trabalhe, se esforce por amor da igreja, para que naquele dia você receba o louvor do Senhor, para que você receba o louvor daquele que é o nosso Deus. Afinal de contas, nós somos ministros de Cristo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir a sua graça e a sua bênção, para que essas verdades sejam de fato verdades em nosso coração e em nossa prática. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque nós somos chamados pelo Senhor da Seara para servir a igreja, mas lembrando que nós não somos servos da igreja, mas nós somos servos do Senhor. Nós, ó Deus, te pedimos um coração humilde, quebrantado e contrito diante do Senhor, para reconhecer que o nosso sucesso externo não é necessariamente sinal da fidelidade. E o que nós queremos, ó Deus, e nós te pedimos, não é sucesso, mas é fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, para que essa igreja seja encontrada fiel pelo Senhor. Que essa igreja, ó Deus, que os seus pastores, seus presbíteros, seus servos sejam encontrados diante do Senhor fiéis,
Que o Senhor, Deus, nos livre de fazer julgamentos de acordo com as nossas opiniões, com as nossas convicções. Nos ajude, Senhor Deus, a não sermos precipitados ao julgar aquilo que nós não sabemos, a julgar corações e intenções. Nos ajude, Senhor Deus, a com sabedoria avaliar, sim, a fidelidade da pregação, a fidelidade do ensino, a fidelidade no pastoreio, mas sabendo que o julgamento verdadeiro será feito somente pelo Senhor. Ó Deus, dá-nos coração humilde para que nós possamos servir ao Senhor, entendendo que nós somos teus, nós pertencemos ao Senhor, e que naquele grande dia o Senhor irá revelar aquilo que está oculto em nosso coração. E cada um de nós receberá o louvor de acordo com aquilo que vem do Senhor. Que naquele dia, ó Pai, nós possamos nos apresentar diante do Senhor fiéis. Que naquele dia, Senhor Deus, nós possamos nos apresentar diante do Senhor fiéis para receber louvor, não da parte dos homens, mas do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.